Competir ou cooperar? As duas coisas. Esses são os dois drives mais poderosos que a natureza usa para garantir o sucesso dos ecossistemas, como essa floresta que está aqui atrás de mim, ó. Aqui está o tempo todo acontecendo muita disputa. Essas raízes, para chegarem onde chegaram, para garantirem que essa árvore ficasse nessa posição, competiram muito por espaço com outras espécies e garantiram que ela pudesse estar estruturada com 20 metros de altura. E ela em si é um mega ecossistema, onde muita competição e muita cooperação acontecem. Só que a natureza consegue criar um balanço fino entre essas duas mobilizações, entre essas duas forças que empurram o vivo para frente, que garantem que os ecossistemas se estabilizem. Um equilíbrio entre competição e cooperação. Competir é muito caro, gasta energia, faz com que você se arrisque mais. E a natureza detesta gastar energia e detesta colocar o vivo em risco. Então, quando a competição começa a chegar no limite, ela é interrompida e o espaço para cooperação se abre. E aí existe um ensinamento fundamental para a gente. Porque de alguma forma a gente passou a competir muito mais do que cooperamos. E por muito tempo, eu acho que a nossa história é marcada por esse exagero que tem a ver com a ganância. A ganância pressupõe que um indivíduo, ou um organismo, ou um grupo, ou uma empresa podem se sobrepor ao bem coletivo, podem prosperar sem que o todo prospere. Isso é impossível. Essa árvore não estaria aqui se esse ecossistema em volta dela também não tivesse prosperado. E esse é o lugar da cooperação. É entender que só quando você gera valor compartilhado, só quando você entende que o seu lucro, que a sua evolução depende da evolução do coletivo, depende da evolução de quem está em volta de você, que você realmente consegue ter um sucesso e uma posição sustentável. Essa é uma diferença enorme na nossa lógica. A gente entendeu e achou que bastávamos competir, que podíamos crescer infinitamente. Essa árvore não pode crescer infinitamente. Porque se ela passar um pouco do ponto que ela já está, ela não vai se estruturar e ela começa a fazer uma sombra grande demais para quem está em volta dela. E aí os animais que são atraídos para comerem as plantas que estão em volta dela e que comem os frutos que caem, são a maneira dela se reproduzir, param de chegar, param de vir e ela está comprometida. Então é uma percepção que faz toda a diferença no sucesso dos ecossistemas. O motor da competição existe para desafiar os organismos, a partir de uma mudança de contexto, a se reinventarem. E ele é fundamental para garantir a própria evolução, para garantir o avanço do que é vivo. Só que tem um momento em que competir fica caro demais, em que você começa a gastar mais energia do que você consegue capturar de valor para você. A gente chegou num limite da nossa própria sustentabilidade enquanto espécie nesse planeta, que a gente está botando em risco a nossa própria sobrevivência, competindo mais do que deveríamos. Então, acima de tudo, eu acho que nesse momento que a gente vive, chegou a hora da gente começar a cooperar mais. E existe um espaço, eu acho que as novas gerações estão vindo com uma motivação maior para cooperar do que tiveram as gerações passadas, a minha própria geração. Então isso é uma esperança, eu acho que existe um espaço para a gente entender que o sucesso coletivo é o que garante efetivamente o sucesso do indivíduo. E vice-versa. De alguma forma eu acredito que a gente vai entender a nossa missão por aqui em breve. E se a gente há 50 mil anos vivia em lugares como esse, uma caverna de pedra, hoje a gente está na estação espacial, tem 5 pessoas lá olhando para cá, olhando para nossa casa, e certamente com boas intenções, pensando em caminhos positivos que a gente pode empreender, cooperando mais do que competindo. A gente pode imaginar, ou melhor, a gente pode construir um futuro desejável, um futuro melhor. Um futuro onde a gente entenda que a cooperação agora é fundamental para tirar a gente desse beco, desse desafio evolutivo que a gente se encontra. Depende da gente, depende de mim, depende de você, depende de todo mundo entender e trabalhar por isso. Vamos nessa?